E aí, Alanderson, obrigado a você, Alanderson, nós que agradecemos. E eu gostaria, Alanderson, você pontuou, né, e realmente isso que você pontuou a respeito das nossas hipóteses, as hipóteses dos profissionais de educação física sobre a obesidade, elas realmente não, a gente tem visto isso na literatura, né, referente à menina, quando ela tem a menarca, ela realmente, inclusive a menina tem melhor desempenho escolar logo após a menarca do que o menino, mas ela depois ela começa a ter um decréscimo de desempenho escolar. E alguns artigos estão aí apontando que talvez seja alguns fatores, dentre eles que a menina, a Landerson, ela reduz aí a prática de atividade física, porque ela começa às vezes a ficar com vergonha de fazer exercício, porque começa a ter aquela modificação, né, do corpo, e dentre outros fatores, a obesidade, né? Mas eu gostaria de saber de você o que está acontecendo com a população na parte nutricional que está ficando obesa, especialmente as nossas crianças e adolescentes. Me chamou muita atenção, né? Um a cada quatro adolescentes é obeso no estado do Acre, né? Então, o que está acontecendo na parte nutricional? Certo. Provavelmente a gente deve ter os mesmos fatores associados de outras regiões do Brasil. Infelizmente, Miguel, aqui no Acre nós ainda temos uma carência nessa área de pesquisa, na verdade, todas as áreas, né? Mas incluindo na nutrição também. E o que a gente sugere que pode estar acontecendo é a mesma situação de hábitos não saudáveis, devido a gente teve aí a questão de obesidade e excesso de peso alguns anos seguidos como um dos estados com maiores prevalências. Então a gente acredita que esses hábitos não são isolados dos adultos, e sim que provavelmente são hábitos não saudáveis da família como um todo. E aí precisa então trabalhar para identificar, trabalhar em pesquisas para identificar quais são esses fatores, mas a gente acredita que sejam fatores muito semelhantes ao do Brasil como um todo. Inatividade física, né? Alimentação inadequada, onde você tem um grande consumo de alimentos ultraprocessados e poucos alimentos in natura, consequentemente, baixo consumo de frutas, verduras e legumes, né? E níveis de estresse cada vez mais altos e por uso excessivo de tela, seja celular, seja computador, né? E, além disso, também tem outras hipóteses aí relacionadas a sono. Se a gente observar em estudos temporais, aí eu não digo específico para o Acre, mas para o Brasil e para o mundo, o nosso número de horas de sono tem diminuído, inclusive entre os adolescentes. Essas são algumas das hipóteses, poderiam ter várias ainda a serem citadas, né? Então a gente precisa ter estudos locais para identificar qual a magnitude de cada uma dessas hipóteses. Entendi, realmente essas hipóteses corroboram, né, para que a pessoa esteja ficando obesa, né? E, bom, nós temos uma pergunta aqui, Alanis, depois eu te faço uma outra pergunta, da Elisa Lima. Professor, em questão dos obesos saudáveis, que não apresentam doenças e que não sentem nada de ruim, é necessário uma busca para perder peso? Essa pergunta é muito interessante, Elisa, porque a gente precisa conseguir diferenciar as classes do excesso de peso. O excesso de peso é um peso considerado acima do saudável. Mas o que acontece? Tem um limite desse peso acima do saudável, né? Quando esse excesso de peso ele não compromete o teu organismo e seria considerado saudável, como você falou, ele é chamado somente de sobrepeso, né? Então, nessa primeira classificação. Após o sobrepeso, vem a obesidade. Então, assim,
é possível nós termos pessoas com excesso de peso e essas pessoas serem saudáveis, elas não apresentarem outras doenças. Mas a obesidade, que já é um padrão de excesso de peso, de um acúmulo de gordura que compromete várias situações fisiológicas do nosso corpo e pode interferir, ela já é considerada uma doença. Então, a obesidade em si, que é um excesso de peso acima do considerado normal, ele vai ser caracterizado pela Organização Mundial de Saúde como doença. Por quê? Porque é um dos principais fatores de risco para outras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, como obesidade, como diabetes, né, entre outras doenças crônicas não transmissíveis. E por esse motivo que incentiva-se sim um controle de peso, né, para quem esteja em obesidade, pelo menos reduzir para um excesso de peso em nível de sobrepeso, tá? Que é um excesso de peso que não tem grandes comprometimentos, que eu acho que é nesse sentido que você já deve ter escutado falar, que não compromete tanto a situação de saúde, e se a pessoa se sentir bem dessa forma, não tem problema de se manter dentro do sobrepeso. Mas o sobrepeso está muito próximo de um limiar para a obesidade, então tem que ficar atento a essa situação, tá bom? Landerson, antes de eu colocar essa pergunta, eu queria um comentário seu. Há uns 10 anos atrás, como eu dou aula de imunologia, inclusive para o curso de vocês, que é a nutrição, foi publicado um artigo sobre índice inflamatório dos alimentos. E esse índice inflamatório dos alimentos tem duas coisas que interferem muito negativamente para esse índice aumentar, que é os carboidratos simples, né? E também as gorduras saturadas, principalmente de cadeia média. E aí, aproveitando que nós estamos aqui com o autor dessas, né, que é você, no caso, eu gostaria de saber de você o seguinte: como que anda? Será que a população acreana ela tem comido mais carboidratos simples do que a população brasileira de forma geral, ou não, está na média, ou está abaixo, né? Porque esse índice inflamatório, ele está diretamente ligado às doenças crônicas não transmissíveis. Reduz essa inflamação que a gente reduz, né, as doenças crônicas não transmissíveis. E eu queria saber se você tem algum dado sobre esse tópico em específico. Miguel, eu acho que, assim, nós na nutrição tínhamos uma preocupação anteriormente em quantificar muito essa questão de tipo de carboidrato, se é simples ou complexo, tipo de gordura, se é uma gordura saturada, uma gordura poliinsaturada, etc. A gente levava muito a questão, essa quantidade dos alimentos. Só que nós chegamos num patamar que a alimentação está tão desregulada que a questão da quantidade influencia muito menos do que a qualidade, porque quando a gente se preocupava se o carboidrato era simples ou complexo, é porque normalmente a gente tinha uma alimentação mais natural que podia conseguir fazer essa diferenciação. Hoje em dia a gente compra tudo pré-pronto, é tudo empacotado. Aumentou muito o consumo de ultraprocessados no Brasil, ao ponto de que quase tudo vai ser carboidrato mais simples. A gente deixou de consumir alimentos que tinham fibras solúveis e insolúveis em grande quantidade, como frutas, verduras e legumes. Até as frutas, verduras e legumes a gente compra congelado hoje em dia, já depois de algum tipo de processamento e algum tipo de adição de conservante. Isso me preocupa muito mais, e eu acredito que talvez esse aumento de toda a população mundial de excesso de peso e obesidade está muito relacionado a isso, sabe? A qualidade do alimento que a gente vem consumindo.